E aí, investidores, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo sobre uma ação que eu gosto bastante e venho sim, adianto logo, comprando e acompanhando de perto. E essa ação que eu vou abordar hoje é a ação da Vale, de código Vale3. A ação que, caso você já me acompanhe aqui no canal, sabe que é uma ação que eu venho sim comprando e também comentando bastante nos últimos vídeos. A gente vai abordar rapidamente o que vem acontecendo com a Vale, quais são as perspectivas ainda para esse ano de 2023 e o que esperar para a Vale no médio e longo prazo. Bem, investidores, antes de entrar diretamente no vídeo, eu peço que, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, deixe seu like, comente aqui embaixo se você tem ação da Vale, se você gosta ou não também da empresa, curta, comente, compartilhe com alguém que goste da empresa e vamos direto para o vídeo. Bem, investidores, na data de hoje em questão, já caminhando para o final de agosto do ano de 2023, nós podemos observar que a Vale vem sendo negociada em torno de R$60. E é bom a gente destacar também, investidores, que olhando para os últimos 5 anos, é nítido que esses são os patamares mais baixos que a Vale costuma bater e geralmente voltar. Geralmente R$60, 59 no mínimo, são os valores mais baixos que a Vale comumente negocia. Para além disso, a Vale vem sim sendo negociada a um PL interessante de quase 5 vezes, a um P sobre VP de 1,5 e vem distribuindo o dividendo médio nos últimos 12 meses de um pouco mais de 6,6%. Para além disso, investidores, como a gente pode bem observar, não só pelo gráfico, mas também pelas cotações, a Vale vem sofrendo nos últimos 12 meses uma desvalorização de um pouco mais de 3,60%. Bem, investidores, antes da gente entrar propriamente no cenário macro do que vem acontecendo com a Vale e analisar individualmente cada um dos múltiplos aqui e o histórico de retorno, seja em dividendos, seja em múltiplos negociados, a gente já vai abordar isso, é bom a gente entender, e eu sempre gosto de frisar isso, a gente está falando de uma empresa de commodity, né? E especificamente a Vale, ela tem o seu valor diretamente conectado com as cotações do minério de ferro e também com a economia chinesa, e já a gente vai entender como isso afeta assim diretamente a Vale. Mas qual é o ponto, investidores? E a gente tem que entender isso já de imediato, que em momentos que o minério de ferro está sim sendo negociado a múltiplos muito esticado, sim, a Vale vai estar sendo negociada nos seus valores mais altos. E sim, quando a economia chinesa estiver sim também sofrendo e os valores negociados do minério também estiverem em baixa, a gente vai observar que existe sim esse paralelo com os valores mais baixos da Vale. E qual é a questão principal, investidores, que você tem que ficar atento quando você está investindo em uma empresa de commodity, seja a Vale, seja a Marfrig, seja a Klabin? É sempre procurar estar negociando com essas empresas nesses valores que elas estão sendo sempre negociadas nos seus preços mais atrativos e sim, na maioria das vezes, vão estar sendo negligenciadas pelo mercado. Até porque se você comprou a Vale aqui em torno de 90, 95 reais, obviamente você comprou a Vale em preços muito altos, esperando, não sei, que o preço mantivesse no topo ou não sei, na maioria das vezes, geralmente o pessoal compra nesses preços quando a Vale está sendo bem comentado no mercado, a pessoa não entende a questão do ciclo da commodity, só vê diversas e diversas reportagens ou muitas pessoas comentando, às vezes conhece a empresa, o nome, sabe no que ela atua, mas vê que a empresa vem subindo em uma vertente boa, acredita que vai surfar essa alta e acaba comprando a empresa no momento errado. E qual é a questão da Vale, investidores? A gente pode ver a Vale, via de regra, geralmente nos seus melhores anos tem uma margem líquida muito tranquila, de incríveis 40%, 30%, que é uma margem muito boa, e especificamente nos seus piores anos, desconsiderando aqui 2015, que foi realmente um ano atípico para a Vale, mas ela geralmente tem uma margem líquida ali por volta de 14%, 10%, que também é uma margem que você tem que ter em mente, que são os períodos que a gente chama de vacas magras. Mas, obviamente, se você é um investidor que gosta da empresa e quer ter ela pelo longo prazo, são exatamente nesses momentos que você tem que ficar atento nas cotações da empresa. E da mesma forma, você tem que ficar atento na questão dos dividendos. Obviamente, todos os investidores, via de regra, gostam de uma empresa que pague um bom dividendo e que também cresça, e a Vale não foge à regra, é uma empresa que consegue sim crescer. Nos seus melhores anos, como a gente pode observar aqui, em 2021, ela conseguiu distribuir quase 20% em dividendo, o que foi incrível. 2022 também quase 9% e atualmente um dividendo yield de um pouco mais de 6%. Mas o que é importante, investidores, e é sempre bom bater nessa tecla, a gente pode ver aqui que nos anos de vacas magras, a Vale praticamente não distribui dividendos. E mais uma vez, tem que bater nesse ponto para você entender como funciona a empresa. Você vem comprando as empresas nesses anos que ninguém a quer,
para sim, quando vier um ano muito bom, você consegue repor todos esses anos que foram muito fracos e ainda tem uma margem muito boa. Afinal, por você ter 20% de retorno só em dividendo fora a valorização da empresa, é um retorno extraordinário. Para além disso, investidores, é uma empresa que tem uma dívida muito tranquila, é uma empresa que consegue sim crescer muito bem, é líder de mercado, tem um produto diferenciado sim, principalmente comparando com as outras do mercado. E outro ponto que você tem que entender, e outro motivo que eu gosto bastante da Vale, ela é uma empresa muito ligada à exportação do minério de ferro, principalmente para a China, mas já a gente entra nesse grande detalhe. Mas essa é exatamente a questão que eu gosto da Vale, é ter grande parte da sua receita cotada diretamente com o dólar. E até para quem gosta de diversificar o patrimônio, não tentar fugir um pouco do risco Brasil, a Vale pode sim ser uma dessas oportunidades. Bem, investidores, e agora passando brevemente pela questão da China e como isso afeta diretamente a Vale. É bom a gente destacar que nesse último ano a China vem sofrendo bastante economicamente e isso afeta toda a economia interna dela e também as suas importações, obviamente, e isso respalda diretamente na Vale. Tanto que, se você é um investidor que já acompanha a empresa, você sabe que sempre que a China divulga algum resultado, sendo positivo ou negativo, isso afeta diretamente os resultados da empresa. Até porque, como eu disse, as exportações da Vale para a China especificamente estão diretamente ligadas ao mercado imobiliário chinês, ou seja, se o mercado estiver aquecido, estiver realizando muitas obras, a tendência é que isso demande mais minério de ferro e, logicamente, que a Vale exporte mais para a China. Mas o que vem acontecendo, e exatamente por isso eu trouxe duas reportagens aqui do Money Times. A Evergrande, que é uma das, no caso já foi uma das maiores incorporadoras da China, ela acabou declarando pedido de falência e anunciando uma dívida chegando à casa dos 340 bilhões de dólares, o que não é pouca coisa, é bom a gente entender isso, significa 2% do PIB chinês. Obviamente o governo chinês precisou intervir e isso sim é uma demonstração direta de como o mercado imobiliário na China está sim em um momento muito difícil nesses últimos 2 anos, é bom a gente destacar isso. E o outro ponto, como eu também disse, outra reportagem que agora faz a alusão a esse primeiro caso que já aconteceu anteriormente da Evergrande, que é exatamente com a CGH, que é a segunda maior incorporadora da China. Como a gente pode destacar aqui nessa última semana, as ações da holding caíram mais de 20%, e mais uma vez isso demonstrando a fragilidade com que a economia chinesa vem passando nesses últimos tempos. Mas é importante destacar mais uma vez, investidores, que são nesses momentos que ninguém quer alguma empresa, que você vê todo mundo desprezando algum tipo de ação ou algum mercado, que podem sim surgir as oportunidades. E é bom destacar aqui que isso não é, obviamente, nem uma recomendação nem de compra nem de venda, mas é bom para você ficar atento. Obviamente, não significa que só porque caiu não pode cair mais, não significa que só porque caiu vai voltar a subir. É bom sempre a gente entender e fazer, caso você opte por investir na Vale ou qualquer empresa que esteja diretamente relacionada ao mercado chinês, que o que vem acontecendo hoje pode acabar amanhã, como pode continuar por mais 2, 5, 10 anos. Então é sempre bom você entender no que você está investindo e também procurar sempre diversificando, para você também não acabar sofrendo unicamente por qualquer economia que seja. Mas como eu disse, investidores, a gente pode observar aqui que, em paralelo com o que vem acontecendo na China, alguns especialistas, algumas casas de análise, alguns bancos vem entendendo que a Vale vem sim sendo negociada a múltiplos muito baixos, que obviamente a gente sabe como é o mercado, você que já investe há algum tempo sabe que o mercado sempre gosta de estar corrigindo ou muito para cima ou muito para baixo, né? E até por isso o BTG, nesse caso, recomenda as ações da Vale para compra, principalmente entendendo que a empresa ainda vai distribuir um bom dividendo nesse ano de 2023, mas é um ponto para você ficar atento, investidores. Mas por hoje foi isso, investidores, espero que você tenha gostado. Caso você não tenha a empresa, espero que tenha ficado claro como ela atua, como suas cotações são influenciadas pelo mercado chinês e pelo preço do minério de ferro. Caso você já tenha empresa, espero que tenha deixado mais claro para você. E de um jeito ou de outro, investidores, eu peço que você, me ajude, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe aqui, que eu vou estar sempre trazendo vídeos sobre novas empresas, sobre empresas que estão sendo comentadas no momento, sobre empresas que eu entendo que podem sim ser oportunidades. E é basicamente isso. Até a próxima.